Meus irmãos, o texto em que quero embasar esta palavra encontra-se em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Um versículo muito conhecido na Igreja do Senhor, que diz assim: a palavra do Senhor, a língua, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Deus criou o mundo por meio da palavra. Foi pela palavra que, do nada, Deus criou tudo. Só Deus é a fonte de poder que pode criar algo do nada. Há uma energia criativa na palavra de Deus. Ela tem um poder incrível que dá forma e certeza. O homem é a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus, e é por isso que a palavra do homem também tem poder. Um ensino do Talmud diz: a palavra não tem braços, mas faz o que os braços fazem. Ela não somente mata o homem, mas cruza essa linha porque a mão do homem mata o que está perto, mas a palavra mata até mesmo o que está longe. A palavra é como uma flecha, mas supera a própria flecha. Porque alguém pode se proteger de uma flecha com a mão, mas da arma que dispara a palavra, não há força que se salve. A palavra do homem pode vivificar ou destruir a vida de outro homem. Assim como uma gota de perfume pode mudar o ambiente de uma casa, o homem, por meio de suas palavras, pode exercer influência não somente sobre si, mas também sobre as pessoas e as circunstâncias que o cercam. As palavras podem exalar uma fragrância agradável ou um odor desagradável no ambiente em que são ditas. Provérbios 18, verso 21, demonstra quanto é poderosa a palavra. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A palavra tem poder. A Bíblia não é a única referência que afirma sobre o poder da palavra. Felizmente, a ciência também revela distintas teorias que endossam o poder que existe nas palavras. Refiro-me à teoria do mecanismo do cérebro. O cérebro pode ser dividido em duas partes, a parte velha e a parte nova. A parte velha do cérebro cumpre a função de controlar o que fazemos inconscientemente, como a respiração, a digestão dos alimentos e o bater do coração. Como seria complicado se tivéssemos de controlar todas essas ações de forma consciente. Felizmente, Deus criou o homem de tal maneira que ele não precisa gastar energia para ativar essas ações, pois elas funcionam automaticamente. Isso não é surpreendente. Por outro lado, existe a parte nova do cérebro, que se encarrega de pensar, tomar decisões, julgar e dar conexão a cada assunto. Embora executem funções distintas, as duas partes do cérebro encontram-se conectadas. A parte velha, conhecida como sistema nervoso autônomo, cumpre a função de coordenar o cotidiano e o repetitivo. Por sua vez, porém, recebe informações de seu par. A parte nova do cérebro reinterpreta de forma objetiva o que existe e transmite essa informação à parte velha. Dessa maneira, a parte velha do cérebro reage de acordo com essa nova informação. O surpreendente de tudo isso é que a parte velha do cérebro não reage de maneira direta ao que existe, mas age de acordo com a informação que foi processada pela parte nova. Isso é realmente incrível, porque evidencia o que sempre tenho pregado. Por mais que as circunstâncias tornem-se negativas e não se veja coisa nenhuma, não se ouça nada, nem se apalpe nenhuma evidência, se aquele pensamento ativo que diz, posso fazê-lo, é possível, vamos fazê-lo se conserva. Então a parte nova do cérebro envia essa informação à parte velha. Desse modo, a parte velha do cérebro recebe uma informação positiva, apesar das circunstâncias adversas do momento. A parte velha do cérebro, que recebeu a informação positiva, emite hormônios idênticos aos que emite quando a pessoa se sente feliz e em paz. Dessa forma, permite que mantenhamos nossa saúde física na melhor condição, assim como quando tudo é positivo, apesar das circunstâncias. Por outro lado, por mais que as circunstâncias sejam positivas, se nossa maneira de pensar é negativa e sem esperança, agrava-se a condição física. Em outras palavras, a questão não é a realidade, mas como interpretamos essa realidade. O surpreendente, meus irmãos, é que existe uma informação mais poderosa
do que a forma como o cérebro pensa. Trata-se de confessar nossos pensamentos por meio dos lábios. Quando expressamos nossos pensamentos por meio dos lábios, a parte velha do cérebro não somente pensa, mas recebe uma informação muito mais clara. A confissão da boca ordena a parte velha do cérebro e influencia o metabolismo do corpo. Da mesma forma, há um poder incrível nas palavras. Tanto é assim que as palavras não somente influenciam o corpo por meio do cérebro, como também podem transformar outras pessoas, as circunstâncias e até mesmo o futuro. Há poder até mesmo nas palavras que preferimos sem muita ponderação. É um poder que supera até mesmo nossa imaginação. Isso quer dizer que as palavras são como o volante que determina a felicidade ou a infelicidade de nossa vida. Assim como podemos mudar o rumo de um automóvel com o movimento do volante, o futuro de nossa vida, e até o de outras pessoas, pode ser mudado pelas palavras proferidas. Especialmente na infância, é de grande importância a influência do vocabulário das pessoas com quem a criança se relaciona. Essa é a razão por que, na infância, é necessário ter contato com bons mestres e bons pais. Quem são esses bons pais e mestres? São aqueles que ressaltam os pontos positivos da criança e ajudam a desenvolver uma plenitude por meio de elogios e motivação. Existe na educação uma teoria chamada efeito Pigmalião, formulada pelo psicólogo Rosenthal. Com o objetivo de comprovar a veracidade dessa teoria, Rosenthal entregou a um professor titular a lista de um curso, dizendo: de acordo com o estudo que realizamos, esses alunos têm potencial ilimitado. Assim, se o Senhor conseguir educá-los bem, eles se destacarão no futuro. Tenha isso em conta. Obviamente, o professor observou aqueles alunos durante um ano, e cada vez que eles demonstravam capacidade, ele os elogiava. Depois de um ano, as qualificações daqueles alunos haviam melhorado significativamente. Não somente isso, houve uma mudança positiva nas relações pessoais e na atitude em relação ao estudo. O interessante é que a lista de alunos que Rosenthal havia entregado ao professor não era de alunos selecionados, mas de alunos comuns, que não possuíam nenhuma capacidade diferente. Ou seja, Rosenthal os havia selecionado aleatoriamente. A razão pela qual eles demonstraram uma qualificação e uma atitude diferente foi o fato de terem recebido elogios e motivações constantes da parte do professor. Aqueles alunos poderiam ter continuado sendo normais ou apresentando baixo rendimento, mas o constante elogio do professor fez com que chegassem a ser estudantes exemplares. O elogio tem o poder de transformar o homem. Muitos pensam ser necessária a crítica severa para levar outros à mudança. Ao contrário, porém, a crítica faz com que a pessoa criticada assuma uma atitude destrutiva ou defensiva. Por outro lado, o fato de elogiar os pontos fortes das pessoas faz com que elas se concentrem em suas virtudes e acaba por transformar suas vidas. Não se esqueça de que suas palavras podem mudar a vida de outras pessoas. Em lugar de criticar, esforce-se em elogiar, meus irmãos, e motivar os outros com o fim de guiá-los pelo bom caminho. As palavras podem levar outras pessoas da desesperança à esperança, mas também podem provocar o contrário. Existe um vocabulário nos homens de sucesso. Há aproximadamente um século, aconteceu na Inglaterra um fato que ensina a respeito do vocabulário usado por homens de sucesso. Deixe-me lhes contar. O dono de uma fábrica de sapatos colocou um anúncio no jornal procurando novos empregados. Tratava-se de um novo projeto, para o qual ele precisava de pessoal especializado para a execução. Foram escolhidos 2 candidatos. Entretanto, a maneira como esses 2 empregados falavam era totalmente diferente. O lugar estratégico escolhido pela empresa para o lançamento do projeto era nada menos que a África do Sul. O primeiro empregado afirmou ser impossível vender sapatos na África do Sul, porque todos os africanos viviam descalços. Depois de um tempo, ele voltou daquele país e, como havia previsto, não conseguiu vender nenhum par de sapatos. Sua viagem foi um desperdício e o dono da empresa, desgostoso com ele, o demitiu. O outro empregado tinha uma opinião um tanto diferente.
disse que todos os africanos se tornariam seus clientes, já que ninguém naquele continente usava sapatos. Ele foi enviado à África do Sul. A situação que enfrentou ali não foi nada fácil. Pela falta de costume, as pessoas não queriam usar sapatos. Ele pensou que faria uma boa venda, mas na realidade foi completamente diferente. Ele distribuía mercadoria de graça, meus irmãos, para que as pessoas experimentassem os sapatos, mas elas preferiam andar descalças. Entretanto, ele insistia e dizia: todo esse povo andará com os sapatos que eu vou vender. Ele não se deu por vencido, não se sentiu frustrado diante da situação. Em vez disso, acreditou que o que seus lábios haviam confessado se tornaria realidade e não deixou de buscar novas ideias, nem de se esforçar para colocá-las em prática. Apesar de contínuos fracassos, o empregado não deixava de sair em busca de novos clientes. Um dia, ele propôs ao chefe de uma tribo realizar uma corrida de 4 quilômetros. De início, a ideia pareceu fora de propósito, já que os africanos tinham uma resistência inigualável por serem caçadores e, por isso, terem os músculos das pernas bem desenvolvidos. O prêmio era de grande valor e não havia razão para recusar a oferta. Assim, eles decidiram participar da competição. O empregado havia proposto que a corrida fosse feita por um caminho cheio de pedras e espinhos. Como era de se esperar, o homem branco perdeu a corrida, e os africanos com músculos mais desenvolvidos ganharam a competição e, com ela, um prêmio de grande valor. Tratava-se de mais uma estratégia de venda fracassada. Com certa arrogância, o chefe da tribo aproximou-se do empregado e disse: "Viu? Nossos pés descalços são mais velozes do que os seus pés calçados." O empregado nada pôde fazer senão reconhecer a derrota. Tem razão. Nossos sapatos foram superados pelos pés descalços de seus homens. Entretanto, ele continuou dizendo: "Não acho que fomos derrotados. Olhe, os pés de seus homens estão feridos e sangrando, enquanto os nossos pés não têm nenhum ferimento." E sorridente, mostrou seus pés brancos e ilesos. "Veja, os sapatos protegem os pés. Não importam os espinhos. Se você andar com estes sapatos, seus pés estarão sãos. Este é um presente. Prove-os. E se você precisar de outros pares de sapatos, não hesite em vir buscá-los, pois eu os darei de presente." E ele começou a distribuir sapatos entre todos os integrantes da tribo. De início, eles questionaram a necessidade de usar sapatos. As palavras persuasivas do empregado, porém, fizeram com que levassem os sapatos para casa, a fim de experimentá-los. Depois de certo tempo, as pessoas começaram a se aproximar do empregado à procura de novos sapatos. E, como ele havia prometido, dava sapatos de presente àqueles que o procuravam. Depois de 2 anos, o chefe da tribo aproximou-se do vendedor e disse: "Os sapatos que você me deu estão gastos. Preciso de outro par." No tempo em que andavam descalços, as pessoas daquela tribo não sentiam falta dos sapatos. Todavia, depois de se acostumarem a usá-los, quando estes se estragavam, não podiam tolerar o desconforto de andar sem eles. A partir daquele momento, o empregado começou a vender sapatos pelo preço original. Ele recuperou o valor da mercadoria que havia usado na promoção e ainda obteve um lucro maior do que isso. Os africanos não tinham dinheiro vivo para comprar os sapatos. Para adquiri-los, traziam as pedras mais brilhantes e preciosas do mundo, diamantes. Entre eles estava o maior diamante do mundo, que posteriormente foi incorporado ao acervo do Palácio Imperial da Inglaterra. O custo de todos os sapatos que aquele empregado havia distribuído gratuitamente não podia ser comparado ao valor daquele diamante. Vivendo uma situação semelhante a essa, certa pessoa declarou: "Não é possível, eu não posso." Foi essa confissão negativa que levou o primeiro empregado a perder uma grande oportunidade. Enquanto isso, o segundo empregado afirmou, convicto: "É possível, vamos fazê-lo." Com a confissão de palavras positivas, ele alcançou o sucesso. As condições e situações que enfrentamos estão em um estado intermediário. Fazer de uma crise uma oportunidade ou de uma oportunidade uma crise depende de nossa atitude. Todas as coisas são resultado da atitude que se toma. Ter uma atitude negativa
ou positiva depende de nossa decisão. Considerando isso, a conhecida história dos 12 espias de Israel descreve a importância do poder das palavras. Ao chegar a Cades Barneia, Moisés escolheu 12 espias e lhes disse que observassem a terra de Canaã. Os 12 enviados saíram do mesmo lugar, comeram e beberam juntos e dormiram debaixo do mesmo teto durante 40 dias, tempo em que espiaram a terra de Canaã. O povo de Israel estava na expectativa das notícias daqueles homens. Quando os espias voltaram, todos ficaram atentos às suas palavras, a fim de saber qual destino seguiriam. Entretanto, 10 deles apresentaram um relatório totalmente negativo. Eles disseram: "Estivemos ali, mas a terra tem muitos montes altos, vales profundos e é cercada por muros. Seus habitantes são nada menos que os descendentes de Enaque, e comparados a eles, parecíamos gafanhotos. Não podemos entrar na terra deles, senão nossos filhos serão destruídos." Diante da informação negativa dos espias, o povo de Israel ficou profundamente frustrado. Choraram durante toda a noite e, no dia seguinte, disseram que queriam um novo líder para voltar ao Egito. Caleb e Josué, porém, acalmaram os ânimos do povo, dizendo: "Não é assim. A terra onde estivemos é uma terra boa, que mana leite e mel, tal como Deus prometeu. Parecia o jardim de Javé. Se Deus nos enviar, poderemos ir e conquistar a terra. Vamos conquistá-la." Como é possível que pessoas que estiveram juntas durante 40 dias apresentem relatórios diferentes? Alguém disse: "Não é a realidade que existe, mas a interpretação que dela se faz." Os 10 espias tinham uma postura intermediária até julgarem a condição da terra de Canaã. A interpretação feita por eles, porém, levou-os a observar a situação de forma completamente diferente. O mesmo acontece, meus irmãos, quando colocamos lentes azuis e vemos todas as coisas nessa mesma cor. Depois usamos lentes vermelhas e vemos tudo em chamas. Precisamos lembrar que a realidade e a essência encontram-se em uma posição intermediária. A maneira de interpretar é diferente e, por isso, vemos as coisas como queremos que sejam vistas. Diante da mesma realidade, pode acontecer de uma pessoa falar de forma negativa e outra falar de forma positiva. Mesmo em meio às dificuldades, quem usa as lentes do positivo consegue enxergar esperança no fogo que se apaga. Entretanto, quem usa as lentes do negativo percebe uma realidade negativa, ainda que as circunstâncias sejam positivas. Existe, meus irmãos, um poder destrutivo nas palavras negativas. O professor Kim Hong-kil, da Faculdade de Literatura da Universidade da Coreia, junto com uma equipe de estudiosos, representada pela professora Kang Bu-mo, da Faculdade de Ciências Linguísticas, publicou um livro intitulado Uma Análise sobre a Tendência do Uso do Vocabulário do Povo Coreano. O livro apresenta um estudo de 150 frases, retiradas de 127 fontes, entre elas artigos de jornais, discursos, revistas, romances, ensaios, livros de autoajuda, de ciências naturais, entre outros, publicados na década de 1990. O estudo apresenta a conclusão de que a expressão mais usada pelos coreanos é "não há". Sem dúvida, meus irmãos, essa análise é uma demonstração clara da existência de uma raiz de negativismo em nossa sociedade. É uma evidência de que nos concentramos mais no que não temos, ou seja, no negativo, do que naquilo que temos, isto é, no positivo. As palavras negativas fazem com que o futuro da pessoa se torne negativo. As palavras negativas fazem com que o ambiente de uma família se torne negativo. As palavras negativas fazem com que o futuro de uma nação se torne triste e obscuro. Assim, se um indivíduo, uma família ou uma nação quiser transformar o seu futuro, primeiramente deve mudar o seu vocabulário. E a fim de substituir o negativo pelo positivo, em lugar de dizer "eu morro, não posso, é impossível", deve-se dizer "é possível, eu posso fazer isso, eu tenho em abundância". No entanto, devemos reconhecer que as palavras negativas também têm poder. O problema é que esse poder é destrutivo. O fato ocorreu em uma catedral católica
de um pequeno povoado do campo. Durante a missa, o menino que ajudava o sacerdote deixou cair o cálice com o vinho da Eucaristia. O sacerdote bateu-lhe no rosto e disse: "Jamais pense em voltar a este altar." A partir daquele instante, o menino passou a ter uma ideia negativa de Deus, ou seja, passou a imaginar um Deus rude e sem amor. Como era de se esperar, o menino afastou-se de Deus. Ele cresceu e veio a se tornar o tirano ditador da Iugoslávia, Josip Broz Tito. Algo semelhante aconteceu em outra catedral. Entretanto, ali, aquele menino foi perdoado e motivado pelo sacerdote, que o elogiou por reconhecer sua falta. O menino cresceu e chegou a ser um arcebispo muito famoso. Seu nome, Fulton Sheen. As palavras têm um poder e uma influência muito grandes. É por isso que podem vivificar ou destruir as pessoas. As palavras negativas destroem a vida de outras pessoas, enquanto as palavras positivas fortalecem e dão vida aos outros. Portanto, procure pronunciar palavras positivas diante de qualquer situação. Vejam, meus irmãos, o poder das palavras positivas. Quero compartilhar a história de uma empresária que alcançou sucesso por meio do pensamento e da confissão positiva. A empresária Austin, que prosperou confeccionando roupas íntimas para mulheres, é um exemplo de sucesso alcançado mediante a confissão positiva. Ao realizar um estudo prévio do mercado de roupas íntimas, descobriu que, ao comprar esse tipo de roupa, as mulheres enfrentavam dois tipos de problemas. Em primeiro lugar, não encontravam roupas adequadas ao seu tamanho. Mulheres com excesso de peso também queriam comprar roupas íntimas bonitas, mas o problema era que essas roupas simplesmente não eram confeccionadas em seus tamanhos. Ao observar isso, a empresária passou a fabricar roupas íntimas para mulheres com excesso de peso. Em segundo lugar, essas mulheres sentiam certa vergonha ao pedir o tamanho extra grande. A etiqueta GG transmitia uma sensação de humilhação à compradora em potencial. Era óbvio que, mesmo havendo tamanhos grandes, a forma de apresentar a roupa era extremamente importante. Assim, Austin teve uma ideia brilhante. Em vez de usar a etiqueta GG, passou a utilizar a etiqueta Queen, que significa rainha. Dessa forma, o GG, que remetia à ideia de uma roupa usada por mulheres obesas, mudou de nome e passou a ser denominado roupa íntima para as rainhas. A intenção de Austin era que suas consumidoras pudessem se sentir, ainda que por um instante, como rainhas, e não como mulheres com problemas de excesso de peso. A confissão positiva e a fé fizeram com que essa mulher prosperasse em sua empresa. As palavras puderam transformar uma mulher com problemas de excesso de peso em uma rainha. Você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse e está prisioneiro do que falou. Provérbios 6, verso 2. As palavras têm um poder extraordinário. Portanto, se conseguirmos usar nossa confissão de maneira adequada, de acordo com a criação divina, certamente o milagre de Deus se manifestará em nossa vida. Precisamos conhecer o poder das palavras que governam nossa vida. As palavras do homem têm o poder de influenciar, embora não sejam visíveis aos olhos físicos. Elas têm o poder de dar vida ou de destruir a vida de outras pessoas, indo além do tempo e do espaço. Isso acontece porque o homem é a única criatura criada à imagem de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, tem um incrível poder criativo. Ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Da mesma forma, o poder da palavra encontra-se em nossa Gênese. As teorias científicas confirmam isso. De acordo com a ciência, tanto o pensamento quanto a confissão da palavra influenciam os micróbios e o corpo humano. A Bíblia e a ciência concordam que existe poder nas palavras. Assim, devemos procurar fazer uso correto de nosso vocabulário. As palavras negativas têm um poder destrutivo. Por isso, devemos nos concentrar em usar palavras criativas que transmitam esperança. Dessa maneira, entregaremos corretamente o poder da palavra que nos foi dada.